A The Best Açaí foi criada por três amigos, foi fundada por três amigos que queriam vender açaí. Você, na verdade, queria mais comer, eu acho, mas queriam vender o açaí lá. E vocês foram crescendo, se desenvolvendo, até o momento que construíram uma indústria e fizeram, de certa forma, uma transição de um comércio para uma indústria. Como que foi a construção dessa indústria? De onde veio a inspiração para isso também? E como vocês conseguiram investir numa indústria? Porque são valores Sim, completamente diferentes do que abrir um comércio. sim. Quando a gente começou, eu lembro que a gente tinha 15 mil reais e a gente não teve investimento de mais ninguém, só teve a da tia do Queiroz os 5 mil reais, né? Não teve nenhum banco que... Foi a primeira investidora anjo de vocês, a tia do Queiroz. É. E a gente, e assim, por a gente ser três jovens, sei lá, na época a gente tinha 25, 26 anos, não tinha família com dinheiro, então a gente não tinha maneira de conseguir financiamento, né? Então tudo que a gente fazia era sempre assim, o lucro que sobrava ali um pouquinho, a gente ia lá e montava uma outra loja. Eu lembro que a gente comprou o nosso primeiro transporte, que foi uma Fiorino, que ela custava tipo 17 mil reais. E ela foi paga à vista, em dinheiro, tudo que a gente pegou da loja ali, um monte de nota de 20, chegou no comprador e falou, ó, tá aqui, uma sacola de dinheiro para pagar a Fiorino. Então foi tudo muito assim, porque não tinha recurso, né? E aí quando a gente estava, acho que na quarta, na quinta loja, porque antes a gente comprava o açaí e revendia ele para nossas lojas, né? Só que a gente tinha um problema muito grande que era a padronização. Então, tinha horas que o açaí vinha bom, tinha horas que o açaí não vinha bom. Então, vinha às vezes sem sabor, enfim. Aí teve um dia que eu liguei pro dono da indústria e falei, ó, cara, chegou um lote pra gente aqui que não tá legal, tá ruim, tá sem sabor. Aí ele me respondeu assim, açaí é uma fruta e tem safra. E aí, às vezes a fruta tá boa, às vezes a fruta tá ruim. Então o que tem é isso. Se você quiser ficar, tudo bem. Se não quiser, você pode me devolver. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei, mas assim, puta da cara. Eu falei, eles têm que dar um jeito de garantir. Pô, se tem safra, então compra só no pico da safra então, né? Onde a fruta tá realmente na melhor, no auge dela, de sabor, de textura, de coloração e tudo mais, enfim. E eu falei, você tem que dar um jeito, eu não posso ficar refém, porque uma hora o cliente vem aqui e fala, nossa, é muito bom, outro dia vem e não é bom, né? Não dá. E aí a gente falou, bom, a gente precisa achar alguma maneira da gente conseguir sair disso. E aí a gente foi uma vez para Arapongas, que é uma cidade próxima de Londrina, e visitou uma sorveteria que ela tinha uma fábrica, assim, era um sobrado, era uma casa, na frente era uma loja e no fundo era uma indústria de sorvete. Só que era uma indústria assim, devia ter lá seus 60 metros quadrados, pequenininha assim a área de produção, só que ela fabricava muito sorvete, naquele espacinho. E aí quando a gente entrou para conhecer, eu falei, cara, não é tão difícil fazer sorvete. Só que a gente não fazia ideia, porque a gente era engenheiro civil, tem nada a ver com alimentação. Então a gente não sabia nem que, sabia que, pô, vai o açaí, vai o leite em pó, mas não sabia os ingredientes que vai, né? E nem as máquinas que utilizavam. Então a gente entrou ali, estudou aquilo e falou, nossa, caramba, isso aqui é genial, pequenininho e fabrica muita coisa. Vamos tentar fazer algo parecido? Daí a gente começou a ligar para um monte de fornecedor, de máquina e tudo mais. Ligamos para fornecedores de insumos, estudamos pra caramba, a gente fez, sei lá, porque a gente tinha um açaí que não era nosso, a gente queria fazer um que fosse especial, falou assim, pô, esse aqui realmente é o the best, é o melhor. Então na época que a gente estava formulando as receitas, eu lembro que só do açaí tradicional a gente fez 47 receitas. Então a gente ficou por 2 meses e meio testando um monte de receita, trocando o açúcar, coloca um aroma diferente de guaraná, troca polpa, troca proporção, enfim, a gente fez várias receitas e achou um modelo ali de, de receita. E a gente tinha uma fábrica, que não era uma fábrica, ela teve um investimento inicial na época tipo de 25 mil reais, 30 mil reais. Então era uma máquina que ela fabricava tipo no dia inteiro 20 caixas de açaí. Então a gente começava 7 horas da manhã, parava às vezes 10 horas da noite e fabricava 20 caixas de 10 litros. Então era uma caixa cada 50 minutos. Então você pegava um balde, assim, na verdade, assim, imagina que tinha um umidificador grande de inox, chegava os ingredientes lá dentro, triturava, pegava num balde, jogava numa máquina, ficava batendo ali por 50 minutos, aí ela tirava uma caixa de açaí. Aí depois você jogava de novo nela e ficava batendo por mais 50 minutos. Então era uma fábrica, uma mini fábrica, tipo, muito artesanal. Só que essa fábrica, a nossa previsão ela ficar com ela assim, pelo menos uns 6 meses. Ela durou tipo 1 mês e meio. Aí porque começou a crescer muita rede, começou a vender muito, a gente teve que trocar de lugar, aí comprar uma outra máquina, aí conseguiu um parcelamento com o fornecedor, então foi assim,
foi crescendo a rede e foi tentando a gente adaptar. Só que o nosso problema era que a gente nunca conseguia construir algo grande, porque a gente só tinha dinheiro para, tipo, construir aquilo ali, ó, para atender, tipo, 20 lojas, não para atender 100 lojas. Então, era sempre sofrido, assim, sabe? Sempre, tipo, tentando colocar, tipo, o que sobrava para comprar uma máquina diferente, comprar um negocinho diferente. Então, mas foi construindo ali ao longo do tempo. E aí, desse passo de ir construindo com a máquina ali a cada 50 minutos para a Madeli, que é a fábrica que vocês têm hoje, qual que foi esse salto na Aham. história? Então, é surreal, né? Porque assim, a gente fazer uma caixa a cada 50 minutos. Hoje a gente faz uma caixa a cada 5 segundos. Então, tipo, a gente fabricava no dia 20 caixas, hoje a gente fabrica no dia algo em torno de quase 6.000 caixas de açaí e sorvete. Então, a gente foi aprendendo. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fez desde o começo é visitar, né, os concorrentes, né? Mas assim, sempre na boa intenção de trocar experiência mesmo, né? Então a gente Fazer benchmark, né? fazer benchmark. Então a gente, rodava muita fábrica de sorvete, de açaí para aprender, porque a gente não tinha esse background de indústria, nem de sorvete, porque geralmente as pessoas assim, meu pai fabricava sorvete, faz não sei quanto tempo, da família, aí eu comecei a montar uma fabricazinha, ficou grande, agora a gente não tinha nenhum tipo de background, a gente só que ao mesmo tempo era bom porque a gente enxergava o mercado com, assim, meio que fora da caixa, né? Todo mundo fazia de uma maneira e falou, não, por quê? Né? Se assim é mais eficiente, assim é mais barato, assim, que nem todo mundo fabrica picolé. Só que, tipo, o picolé é a indústria que é mais cara, que dá mais trabalho e é onde, para a loja, quando a gente olha, dá menos margem, porque é um ticket médio muito mais baixo. Então a gente consegue ter uma indústria hoje gigantesca, só que ela fabrica, tipo, num espaço que às vezes uma fábrica de picolé fabricaria um terço do que a gente faz ali. Porque, como é só caixas de açaí, ela é muito eficiente, né, em quantidade, em volume e tudo mais. Então, hoje a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né, mas a gente conseguiu uma eficiência, talvez por esse olhar analítico, né, enfim, acho que a engenharia traz um pouquinho disso pra gente, né. Então, Sérgio, mas vocês têm hoje a Amadeli, mas vocês também abriram outras frentes de negócio, certo? Sim. Quais são essas outras frentes? Vocês viraram uma holding também? Sim. Hoje a gente dá o nome de Grupo The Best porque vem da franquia do The Best, né? Mas a nossa ideia o que era? Falou, bom, vamos construir algo que ele meio que circula em torno do que o The Best precisa, né? Então, imagina, a gente tem hoje operando 640 lojas. Tudo que a gente faz vezes 100 já é muita coisa. Então, você fala assim, uma loja consome, sei lá, de colher por mês 15 caixas. Vezes 100 já dá 1.500 caixas, né? Ou dá 150 caixas. Aí você faz isso vezes 600, né? Tipo, já dá um número muito relevante. Então, tudo que a gente consome hoje dentro do grupo é um negócio, assim, absurdo. Assim. Geralmente as empresas param para atender só o The Best, porque, sei lá, geralmente as empresas que atendem a gente, 40%, 50% é The Best. Então, a gente começou a olhar tudo que a gente consegue criar um diferencial atrás, que não é uma commodity, né? Então, que a gente já teve lá atrás, em 2020, a gente pensou em fabricar as embalagens. Então a gente comprou máquina da China importada para fabricar embalagem, mas não deu muito certo porque era um outro ramo, era super complexo e tudo mais, e depois a gente viu que era uma commodity, que todo mundo tinha, então a gente não conseguia agregar diferencial e a gente ia ficar mais para ter do que geralmente para gerar um valor agregado para a marca. Então a gente falou, bom, vamos criar coisa onde a gente consegue gerar um valor diferencial. Então, pô, os nossos sorvetes, nossos açaís, por que são bons? Porque tá dentro de casa, né? Então a gente conseguiu criar, tipo, uma receita exclusiva para açaí, consegue lançar sabores exclusivos pra gente, consegue lançar sorvetes, a gente faz coisas que, tipo, ninguém faz, porque a gente foi aprimorando o processo ali. E aí depois a gente falou, bom, vamos agora criar uma distribuidora, que agora tudo que a gente não vende, ou não fabrica, a gente vai vender para os franqueados, comprando em atacado e revendendo para as lojas ali. Aí criamos a distribuidora que faz parte da Madeli também. E agora a gente foi lá e lançou também, tá lançando, né? Uma fábrica nossa de recheios. Então, todos os toppings que vai no açaí, que nem o creme de avelã, creme de pistache, a gente tem um creme de leitinho que é tipo um chocolate branco com leite em pó, enfim, é bem gostoso. Então isso a gente consome muito. A gente falou, bom, vamos colocar para dentro de casa também, porque a gente consegue criar diferencial também, ter mais controle sobre a cadeia, né? Enfim, então também lançamos também uma marca de recheios. E aí, paralelo a isso, pô, a gente tem uma indústria, uma empresa de software dentro do grupo The Best. Então, por quê? Porque lá atrás, então, tudo que a gente não conseguia ter, a gente foi fazendo da nossa maneira.
Então, o sistema da loja tinha que ser rápido, porque assim, a gente atende num domingo em torno de, às vezes, 700 clientes, uma loja normal. Uma loja que vocês vendem muito atende, às vezes, 2.000 clientes num dia. Então, tipo, é um cliente a cada 30 segundos. É muita gente, assim, sabe? Aquelas filas que, tipo assim, vira quarteirão da galera na fila aí pra tomar um açaí. E o sistema era lento, que tinha na época. E era caro também pra gente. Porque nosso modelo de franquia sempre foi uma franquia que a gente tinha custos baixos e a gente falou, meu, é caro e é lento. Então vamos construir o nosso? Aí o Matheus Queiroz, que a gente fala que é o nosso Steve Jobs, foi lá, não sabia programação, aprendeu, montou um time de tecnologia, enfim. Então hoje todo o sistema da franqueadora, ele é feito pela gente. Então do PDV até o RP lá, que a gente comanda tudo que vai para as lojas, os pedidos. Então o franqueado entra no celular, compra tudo que ele quer, chega na porta da loja, enfim. Então a logística também. Não tinha empresa que entregava a nível nacional açaí e sorvete congelado. Então a gente teve que ir lá e construir nossa própria empresa de logística. Então a gente construiu, dentro da Madeli, tem uma empresa que tem mais de 50 caminhões que entregam no Brasil inteiro, né? Então a gente foi permeando tudo que está em volta do The Best para construir outros negócios, né? Ao ponto de a loja virar um negócio, lógico, importante dentro do ecossistema, mas não é mais o principal negócio. Na verdade, assim, é o principal negócio, né? Porque Tudo gira em torno dele. Tudo traciona pelo The Best, né? Mas onde dá mais receita pra gente hoje não é a franqueadora em si, né? Porque a franqueadora, ela recebe royalties e recebe taxa de franquia e tudo mais, mas é algo que a gente não olha com uma receita, né? A gente olha como receita realmente tudo que a Madeli vende para as lojas, né? Então, a Madeli, as lojas traz vendas e a Madeli fornece, né? E onde está o grande gerador de receita está na Madeli, na indústria. Uhum. E a Madeli hoje é responsável por qual percentual do faturamento de vocês? Hoje, desse projetado que eu falei de 1 bi e pouquinho, vai dar em torno de uns 35%. Cresceu muito, né? De Sim. quando ela foi criada ali, 200%. Não, muito mais, né? Porque se a gente pegar, sei lá, ela tinha, quando tinha 20 lojas, que faturava algo em torno de 40 mil por mês, 50 mil por mês nessa época, a indústria, né? Hoje a gente fatura mês em torno de 28 milhões, né? Então, não dá nem pra falar, acho que nem tem nem esse número, porque acho que eu prefiro olhar ano contra ano. Muitas vezes multiplicado. Mas nos últimos anos, né? Acho que todos os anos, assim, a gente foi, a não ser do primeiro pro segundo, que a gente foi de 1 para 20 lojas, depois a gente foi de 20 para 70, mais que dobrou, mas depois a gente foi sempre dobrando o número da rede. Então, dobrar de 70 para 140 já é difícil, né? Aí depois a gente foi para 300, aí depois a gente foi para 500, né? Então todo ano a gente vem dobrando, então a Madeli nos últimos 2 anos consecutivos ela dobrou o faturamento ali dela também, porque a rede dobrou, então ela dobra em conjunto, né? E vocês já estão com um pezinho em expansão internacional também? Já. A gente começou ano passado, nossa primeira loja internacional, a gente começou no Paraguai, né? Então hoje a gente está com 6 unidades operando lá e está indo super bem. Acho que é um país que talvez o brasileiro não conhece tanto assim, mas às vezes acho que conhece, né? Porque, mas eu que sou do Paraná, a galera tem um costume de ir para Foz e ir lá para Cidade de Leste ali, para comprar as muambas, os eletrônicos e tudo mais, né? Então a gente tem a referência que o Paraguai é aquilo ali, né? Mas o Paraguai é um país que tem um puta poder aquisitivo de compra, né? Então a galera come muito fora de casa e aceitaram muito bem o nosso produto. Então as lojas estão vendendo mais até que no Brasil, assim, a média, né? Então tudo bem que tem poucas lojas ainda, mas tá indo super bem e pra gente é um grande case, assim, de expansão internacional nosso e tá dando certo. E como que vocês se dividem hoje internamente, você e os dois Mateus? Uhum. Então, antes era assim, cada um fazia um pouquinho de cada coisa, né? Hoje a gente começou a olhar assim, o que cada um é melhor no que faz, né? E vamos dividir a empresa ali para cuidar. Então, o Matheus Queiroz, que a gente fala que é o nosso Steve Jobs, né? Mas tem muito mais a ver com a parte de tecnologia, que a gente brinca nesse aspecto, mas ele cuida da parte que é tudo que é meio que back office ali. Então, financeiro fica sobre a gestão dele, né? Lógico que tem os heads de cada área, mas a gente chama de VP, que é os diretores de cada área. Então, assim, quem dá a resposta final daquela área, no caso, seria ele. Então, financeiro fica com ele, RH fica com ele, tecnologia fica com ele, né? Então, tudo que é área mais back office fica com ele ali. O Bragato, ele cuida, talvez, acho que do principal, do mais desafiador, que é a indústria, né? Então, a indústria
tem PCP, que é o programa de planejamento nosso de produção, tem a compra da indústria, tem a distribuidora que entrega para as lojas, que é a Madeli, tem a logística, que é os caminhões, enfim. Então, o Bragado tem as obras também que acontecem na indústria, porque hoje, você vai visitar a fábrica, ela permanece em obras já faz, sei lá, uns 4 anos já que ela não sai de obras, porque tem que estar sempre expandindo, porque senão não dá conta de acompanhar a rede. E eu fico com a parte mais comercial, né? Então, eu sou o que mais coloca a cara, né? O que mais fala com os franqueados, né? Então, eu cuido da parte de expansão de novas unidades, cuido da parte da franqueadora, cuido da parte de novos produtos e cuido da parte do marketing também. Então, fica para minha ala. Então, a gente dividiu os 3 ali. Mas, assim, no dia a dia, eu dou pitaco no financeiro, o Bragado dá pitaco no marketing, só que a gente, lógico, que se respeita, tipo, até onde é o pitaco, né? O pitaco fica só entre nós 3, né? Mas quem toma as decisões é cada um no seu quadradinho ali, porque senão realmente fica... Porque a gente tem pelo menos umas 4 empresas dentro do mesmo negócio, né? Então é muita gente, né? Só de líderes hoje, de heads, a gente tem hoje 17, né? Então a gente tem 17 grandes áreas que tem líderes ali responsáveis que cuidam de um time às vezes de 20, de 30, de 50 pessoas, tem time até de 200 pessoas, né? Tipo, da logística é um time gigantesco e, enfim, fica com o Bragado também. Então a gente foi dividindo assim para focar mais no que importa ali dentro de cada área, né? E voltando na história lá atrás, vocês chegaram a terminar a faculdade ou o negócio deu tão certo que acabaram abandonando ali pro desespero dos pais? Se eu não terminasse a faculdade, minha mãe, acho que ela ia sair do Japão e ia me puxar pelos cabelos, assim, né? Você vai acabar a faculdade, sim. Mas a gente terminou, a gente estava no TCC, né? E ainda a minha mãe, na época que eu não contei o detalhe, mas assim, foi bem emblemático, eu sempre conto isso, ela fala, toda vez você fica falando essa história pros outros, né? Ela fica... E vai falar de novo aqui. E eu vou falar de novo, porque assim, quando eu liguei pra ela pra falar da ideia, ela ficou muito brava, né? Eu falei, né? Ficou muito brava e ela ficou sem falar comigo por 3 meses. Que ela ficou, tipo, muito pé da vida, assim, sabe? E aí hoje, ela tem 3 lojas. Né? Olha só. Hoje ela é franqueada. Parece que o jogo virou, né? Exatamente, o jogo virou. Ela saiu do Japão, ela veio para cuidar de uma loja que a gente montou para ela, depois ela montou mais 2 lojas, enfim, hoje ela é super empreendedora, tem as lojas dela, enfim. Então, é legal, né? Assim, a família inteira acabou tendo loja, porque a gente encontrou uma maneira que as pessoas, porque eu acho que o grande diferencial do The Best, assim, lógico, tá nos produtos, tá na marca que a gente foi construindo, mas com o modelo de negócio, é que ele é um negócio que ele é fácil de operar. Então, quando a gente compara, sei lá, com uma hamburgueria, né? A hamburgueria trabalha às vezes com 8, 9 pessoas dentro da hamburgueria, né? Tem profissões dentro da hamburgueria que às vezes é muito difícil de encontrar, tipo o cara que fica na chapa, né? O chapeiro. Às vezes tem que preparar muita coisa dentro da loja também, tem que preparar as maioneses, os molhos, enfim, fazer a carne, é um negócio que é muito mais difícil do que porque na verdade a gente é meio que uma sorveteria, né? Que trabalha com açaí. Então o nosso vem tudo congelado, vem pronto para o franqueado, né? Então as caixas vêm congeladas, vem todos os toppings prontos também da indústria também. E o franqueado ele só vai abrir, colocar na frente para fazer reposição, vai fazer um bom atendimento na ponta e fazer a gestão da loja ali. E como a gente que faz o marketing, porque assim, um diferencial nosso, geralmente as franqueadoras, elas deixam cada franqueado ir lá fazer o seu próprio marketing. Só que eu vejo que isso é um puta erro, por quê? O franqueado geralmente ele não tem noção de o que é fazer um bom marketing, ele não sabe, ele não é obrigado a saber. Que nem minha mãe, ela não sabe o Instagram, e ela não precisa para ser uma boa franqueada nossa. Porque toda a geração de demanda, quem faz é a gente como marca, como franqueadora, ou com os lançamentos. Então a gente faz todo o marketing local de cada loja lá no nosso time de marketing interno lá. E aí minha mãe ela tem que fazer só o quê? Ela tem que só ter uma boa gestão das pessoas que trabalham junto com ela, ter um controle ali dos produtos ali e tudo mais, e o financeiro dela, ela organizar minimamente ali. Só que até o financeiro, ele acaba sendo meio que organizado pela gente, porque quem vende os produtos para a loja é a gente. Então a gente vende no preço que a loja tem que pagar. Então a gente controla o preço de venda e o preço de compra, para que a margem sobre exatamente aquilo que a gente fala. Né? Então a gente escolhe o ponto para o franqueado. Ó, esse ponto aqui é para você montar. Nessa região aqui vai dar certo, aqui a previsão nossa de faturamento é isso, então monta aqui. Então a gente meio que protege muito, dá muita informação, né? E vai aprendendo, vai melhorando conforme o caminho. Então vira um negócio que se torna muito simples, né? Então ele é muito escalável, né? Então é bem comum assim, um franqueado, ele entra, sei lá, em 2025, vai chegar em 2026 ele vai estar com 3 unidades.
né? A gente tem franqueados que, tipo, em 2 anos chegou a 12 unidades, né? Então, assim, tem vários cases legais, assim, porque é um negócio que é fácil, é escalável, é simples e, tipo, dá um bom retorno financeiro. Então, um payback de negócio muito rápido, né? Geralmente uma franquia trabalha com um payback de 36, 48 meses. Então, geralmente em 3 a 4 anos a franquia se paga. O nosso negócio, a gente vende com um payback de 18 meses. Então, seria um ano e meio. Só que na prática acaba acontecendo às vezes payback de 10 meses, 12 meses. Então, é muito rápido. Então, geralmente a pessoa está no sexto mês já está pensando em montar a próxima loja já tem um próximo ponto, enfim. Então, é super escalável e tudo mais. E, Sérgio, a gente já está chegando aqui na reta final da nossa conversa, mas antes de ir para o terceiro bloco, que é um bloco que eu faço perguntas um pouco mais rápidas, eu queria que você voltasse um pouquinho na sua história, lembrasse se teve algum momento ali que vocês pensaram que esse negócio não vai dar certo, vamos desistir, deixa pra lá, vai cada um tocar a sua vida e é isso aí. Olha, acho que a gente passou por várias vezes Todos os negócios, né, tem esses momentos. esses momentos, assim. Mas eu acho que no começo, né, a gente passa acho que todo empreendedor passa por uma fase que a gente fala que é a zona de arrebentação, né, onde fica quebrando as ondas do mar ali no comecinho, né. Então, acho que no começo, nos nossos primeiros 6 meses, ali no nosso primeiro inverno, a gente não sabia muito bem como é que era o mercado de sorvete, se depois do inverno volta a vender mesmo, né, quanto que cai. Então a gente tinha vários medos ali e a gente achava que nosso negócio, porque assim, a nossa ideia não era ser a maior rede de franquia de açaí do Brasil, né, ter 1.000 lojas, enfim. Não tinha essa pretensão, né? A gente queria só ter 5 unidades e ter um negócio a mais ali. Mas no começo acho que a gente ficou com muita, assim, pô, será que esse negócio... Porque antes ele funcionava porque a gente trabalhava de graça na operação. A gente falou, será que se a gente colocar aqui para trabalhar funcionário vai funcionar tão bem? Né? Vai dar certo também? Então, acho que o primeiro 6 meses ali foi um momento que a gente tinha dúvidas, né? Mas que a gente tem dificuldade quase sempre, né? Ainda mais, acho que a nossa história ela é forjada, assim, formada por vários momentos difíceis, porque a gente cresce muito a franqueadora, e a franquia, a loja, e tem que dar um jeito, né? Porque assim, imagina, você tem uma empresa que ela tem 100 pessoas, aí você tem que dobrar para 200 pessoas em um ano. Como é que você faz com que novas 100 pessoas agora conheçam os processos, entendam a cultura, entendam como é que funciona o negócio e, tipo, em um ano? Não dá para deixar a gente preparado em um ano, né? Pessoas geralmente são as maiores dores dos negócios. Aí depois chega em 200, aí você fala assim, nossa, agora o time está bem montado, agora foi. Aí você dobra de novo. Aí chega mais 200 pessoas. Aí você fala, nossa, e agora? Como é que eu faço? Né? Aí de novo, 200 pessoas agora, porque agora é mais gente, né? É mais um trabalho, é muito difícil de conseguir treinar as pessoas e ajustar. Aí depois dobra de novo, né? Então a gente começou o ano, em dezembro a gente estava com 400 pessoas no quadro. Quando foi final de janeiro, a gente estava com 550 pessoas. Então em um mês entrou 150 novas pessoas dentro da empresa. Então isso é muito desafiador, né? Como é que você consegue, tipo, que tantas pessoas assim aprendam os processos e cuidem como se aquilo fosse dele mesmo, da empresa, né? Enfim, então eu acho que esse crescimento acelerado nosso deixa várias sequelas no meio do caminho ali, né?